Vizinha, bom dia, bom dia, bom dia. Bora começar já comemorando, acordando para nossa vida, trazendo energia boa para o nosso dia. E bora, vizinhas, vamos começar o nosso acordar de hoje. Primeiro recordando, hoje vai ser um complemento do acordar de ontem. Ontem a gente começou a falar, sobre o que acontece quando a gente vive uma desarmonia de energia feminina com masculina. Então, primeiro eu expliquei que dentro de nós existe energia feminina e masculina. Por quê? Porque temos 50% de mãe, 50% de pai, 50% de energia feminina, 50% de energia masculina. Isso todos nós. E precisamos, porque a energia feminina, a gente falou ontem, é a energia, que intui, que traz para dentro, que faz toda aquela reflexão, a bruxinha interior, no bom sentido. E aí depois que a gente se conecta com essa potência, a gente faz o quê? A gente vai para o mundo, a gente vai para a ação, a gente vai fazer acontecer tudo aquilo que a gente intuiu, que a gente escreveu, que a gente planejou. Então ontem a gente falou sobre isso. E eu trouxe para vocês o quanto, quando a gente está nessa desarmonia de energia feminina com masculina, o quanto que isso pode tornar nossa vida caótica, improdutiva, emocionalmente desgastada, exaustiva. Ao invés da gente, harmonizar essa energia e fazer fluir os nossos desafios com alegria, com bem-estar, trazendo sentido para a nossa vida, trazendo sentido para as nossas escolhas. Então ontem a gente veio falando sobre isso. Aí hoje, o que eu quero trazer para vocês? Entendemos que temos energia feminina, energia masculina, que uma energia é mais interior, outra energia é mais exterior, e que é importante a gente trazer a harmonia das duas. Primeiro eu trago os entendimentos para mim, depois eu vou para o mundo, colocar em ação, viver as experiências e colher os meus resultados. Mas hoje eu quero trazer para vocês o seguinte: como é que eu sei quando eu tô com uma energia masculina muito alta ou feminina muito alta, Quais são os sinais de que eu tô com uma energia masculina alta ou uma energia feminina alta? E quais são as consequências de ficar nessa desarmonia, do feminino com o masculino dentro de nós? Então, quando a gente está falando, vamos começar pela energia masculina. A energia masculina é aquela energia do fazer, da ação, do resultado. E quando a gente tem uma energia masculina alta, eu tenho a tendência a ter uma energia masculina alta. Quando a gente tem essa energia masculina alta, a gente negligencia se conectar com as nossas emoções e com a nossa intuição. A gente fala, não, pra que isso? Pra que parar? Besteira, imagina, fazer meditação não dá. 10 minutos ficar parada, respirando, não é pra mim. E a gente começa a se contar a historinha e vai negligenciando aquilo que só a gente pode fazer pela gente. Bom dia, vizinhas maravilhosas, coisa linda. E aí, quais são os sinais de que de repente você está com uma energia masculina mais alta que está trazendo uma desarmonia com a feminina? Por que eu quero falar sobre isso? Porque quando a gente está em desarmonia de energia, independente se é a masculina muito alta ou a feminina muito alta, a gente não tem resultado, a gente vive uma vida caótica, a gente vive uma vida sem resultado, a gente vive uma vida sem sentido, a gente vive uma vida onde a gente está sempre procurando resposta. Mas como? E a gente não entende que o como está dentro de nós, tá? Então, quando a gente está falando de estar com uma energia masculina mais alta, o que significa isso? Significa quais são os sinais, Os sinais são trabalho exaustivo, você trabalha demais,
você vive ali o tempo inteiro, não se permitindo descansar, não se permitindo pausar. É aquela pessoa que vende umas férias atrás da outra, que faz hora extra, que não para nem um minuto de trabalhar. Aí também essa pessoa ela tem dificuldade e é muito desafio ela se conectar com ela se permitir parar, descansar, não faz. Se conta história e não faz. Ela também tem muita falta de empatia com ela mesma. Ela tá ali sangrando, tá com dor, tá doente, o corpo tá gritando e ela tá lá se esforçando, fazendo, acontecendo. Ela não se permite parar. Então ela acaba não tendo empatia com ela. E como que tá dentro, tá fora, quando eu não tenho empatia comigo, eu também não tenho empatia com os outros, tá? E aí ela também acaba vivendo relacionamentos frios, tanto dentro de casa quanto fora de casa. É assim, pá, faz, acontece, não tem aqueles relacionamentos mais calorosos, mais gostosos de estar junto, de estar construindo alguma coisa junto. É preto no branco, branco no preto e pá. Não é colorido. Então, geralmente são relacionamentos onde, né, as emoções estão mais distantes e essa pessoa de energia masculina alta, ela tem muita desconexão com a espiritualidade. Porque como ela tem uma energia masculina muito alta, ela tem problemas com o pai dela. Algum problema. Ah, não, Joy, mas eu não tenho, meu pai foi maravilhoso. Aí tá o problema. Vai lá que você vai entender um pouco mais sobre isso. Vai lá pra vila que você vai entender isso. É muito bom a gente ter bons relacionamentos com os nossos pais. Eu tenho com os meus. Mas a gente precisa olhar para a nossa história e entender algumas coisas sobre as nossas emoções na nossa infância. Não é sobre os nossos pais, é sobre nós mesmas. E aí essa pessoa ela tem muita muita dificuldade de se conectar com a espiritualidade e com o próprio corpo. Então tem dificuldade de sentir prazer pela vida, prazer no relacionamento. Tem muitos desafios espirituais de se conectar com Deus, de acreditar, de confiar em Deus. Fala, não, porque eu oro, porque eu acredito, tá? Mas não confia. Por quê? Porque não confia no masculino, tá sempre julgando de alguma forma. E aí, óbvio que, né, isso vai respingar também no parceiro, no chefe, enfim, tudo quanto é masculino. E aí, quais são as consequências, né, de uma pessoa que tem uma energia masculina muito alta? Ela tá sempre cansada, exausta. Os burnouts que estão acontecendo hoje em dia, principalmente no corporativo, eles vêm desse lugar aí. Eu atendo o corporativo e tem muita mulher com burnout, com essa questão de energia masculina muito alta, de desconexão com ela, de desconexão com a vida, estresse crônico, ansiedade. Porque eu vivo crise de ansiedade e tudo mais. Por que vive crise de ansiedade? Porque está desconectada da sua essência, está sempre olhando para fora, sempre olhando para o próximo projeto, sempre olhando para o próximo mês, sempre olhando para os próximos planos, mas esquece que para tudo isso acontecer, precisa primeiro se recolher, entender, sentir, planejar, organizar tudo direitinho para ir para a ação focada. É nesse movimento que a gente consegue ter resultados incríveis na nossa vida. Ela também tem muita dificuldade de criar, né, nas consequências, de criar conexões profundas com as pessoas. Então tem muita dificuldade dentro do relacionamento. Ela não é a mulher sábia que é dificular. Então ela vai ter muito desafio no relacionamento, tanto com o esposo quanto com os filhos, porque não tem paciência, não tem empatia, não consegue olhar para as pessoas com amor. É muito... mas por quê? É tão fácil de resolver, não vai, não resolve, fica enrolando, enfim. E também, né, vivendo tudo isso, ela acaba sentindo aquele vazio interior. Tipo, eu conquistei tudo, eu tenho tudo, material, mas
tá me faltando alguma coisa. É aquela vida sem sentido, sabe? Quando eu já vivi muito esse vazio. Em 2018 eu vivi muito esse vazio. De que eu tinha uma vida muito boa, um emprego maravilhoso, estava casada. O que eu tava, o que me faltava eram os filhos. Mas no mais, eu tinha casa própria, carro próprio, viagem nacional, internacional, trabalho muito bem reconhecida, muito bem remunerada e um vazio interior que eu não conseguia explicar. Não sei se você já viveu isso aí, vizinha, mas é desafiador viver esse vazio e você não saber de onde é, o que é e por que isso acontece. Porque você está muito desconectada de você. Então esse vazio é falando para você, eu preciso que você se preencha de você. Para de preencher os outros, preencher o fora e olha um pouco para dentro. Para a gente trazer essa harmonia. Você olha para dentro, você se preenche e você transborda. Isso é harmonia, isso é feminino, você vem, você se preenche de você e você transborda esse florescer, esses frutos suculentos para a vida. Para que a vida, floresça mais ainda. E aí, quando a gente está falando do excesso, agora vamos mudar, excesso de energia feminina. O que significa o excesso de energia feminina? Significa que você está muito no sentir, muito dentro, só que você não tem energia de ação, energia de execução. Você está só no interior. Então você planeja muita coisa, você sente, você quer fazer e você não consegue ir para o mundo. Aqui a gente tem uma energia feminina muito alta, que é a energia do sentir, e uma energia masculina muito baixa, que é a energia da ação. Não tem força de ação quem está com o feminino muito alto, mas não trabalha o masculino. Bom dia, vizinhas. E quais são os sinais, de uma mulher, uma vizinha com a energia feminina alta? Ela procrastina demais, então ela fala que ela vai fazer e ela não faz, ela fica contando historinha, porque é mais um curso, porque é mais um mês, porque agora é o ano que vem, porque quando meu esposo fizer tal coisa. Então ela fica toda hora se contando historinha, procrastinando. Essa mulher, ela não tem clareza sobre os objetivos e as metas dela. Ela só quer fazer, ela sente que ela precisa, mas ela não sabe aonde ela quer chegar, por que ela quer chegar, por que ela faz o que ela faz. Então ela não tem essa força de ação quando ela tá no feminino muito alto. Ela tem dificuldade de tomar decisão. Por quê? Porque ela não tem a força. Então ela só tá interiorizada com ela. Mas ela não toma a ação de ir, de fazer, de acontecer. Ela depende muito emocionalmente da validação das pessoas ao seu redor. Ela fica buscando a validação da mãe dela, inconscientemente, nas outras pessoas. Então ela busca a validação da mãe dela numa amiga, numa chefe, na própria mãe, numa vizinha, no pai, no esposo. Ela quer que todo mundo seja mãe dela, cuida dela, fala, nossa, é isso daí, seu projeto tá incrível, vai lá, faz, acontece, porque ela não confia nela. E ela tem aquela sensação de uma vida estagnada, sem evolução, que parece que eu faço e nada acontece, tá sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque ela tem a vontade, mas ela não tem a energia para ir fazer. E aí, quais são as consequências? Uma pessoa que está nesse lugar, uma mulher que está nesse lugar, ela vive uma frustração profunda, porque ela está cheia de projetos, na cabeça e não consegue colocar nenhum em ação. E aí ela não põe em ação, ela não alcança o objetivo. Ela tem dificuldade financeira, porque o dinheiro não entra, você não vai para ação, o dinheiro não vem. Então a energia feminina, ela precisa fazer o movimento para o dinheiro começar a acontecer. E aí a energia masculina, ele multiplica. Mas se ela não vai para ação, ele nem acontece. Tem aquela sensação de incapacidade, de desmotivação, tem baixa autoestima, tem baixa autoconfiança. Então, essa mulher, ela tá
paralisada. Ela quer fazer e ela não faz, quando você está com a energia feminina muito alta. Já a energia masculina muito alta é aquele trator desgovernado, que faz, que tem muita energia, faz, mas precisa estar toda hora refazendo as atividades, porque faz, mas faz sem planejar. Então, muitas vezes erra demais no caminho, aí tem que ficar toda hora, né, ajustando o parafuso, corrigindo a rota. E o saudável é a gente estar, né, no caminho da harmonia, no caminho do meio. Então, é importante você se perceber para saber, entendi, tô mais no masculino, tô mais no feminino. Aonde eu preciso estar mais para, né, para fazer com que essa minha energia vá para o lugar certo, seja canalizada no lugar certo. E a gente vai falar sobre, né, atividades de feminino, atividades de masculino amanhã, para você encontrar essa harmonia aí. Então, ontem a gente falou a importância da harmonia, hoje a gente trouxe os sinais da desarmonia e amanhã eu vou te falar o caminho para que você viva essa harmonia. E aí, vizinha, eu vou falar para você, o seu maior risco de viver a desarmonia é que você vai ser levada para um lugar de esgotamento físico, mental, emocional, espiritual. E quando a gente está nesse lugar, a gente está completamente perdida da gente. A gente está naquela corrida de ratos, que eu faço, ou eu sinto, e eu não tenho resultado, e eu não saio do lugar, e eu me sinto cada vez mais distante de mim, cada vez mais distante de viver paz, de viver prosperidade, de viver alegria, de viver bons relacionamentos, de viver uma vida com sentido. Então, vizinha, se percebe aí hoje, tô me sentindo pelas características aí que a Joy falou, mais no feminino ou mais no masculino. Para que amanhã você entenda quais são, né, os movimentos que a gente pode fazer, o que você pode colocar de atividade no seu dia a dia para que você coloque uma harmonia. Porque se você tem muito masculino, então aí você vai focar no que eu vou te trazer sobre feminino, as atividades do feminino, para você colocar alguma coisa no seu dia. E se você tem muito de feminino, aí você vai focar nas atividades do masculino, para você trazer mais masculino para o seu dia. E para que isso? Porque é nessa harmonia que a gente consegue viver os nossos melhores resultados, tá? Então vamos lá, vizinha. Vamos ver aqui qual que vai ser a nossa mensagem de hoje. Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada. Vizinha, nós temos uma meta aqui nessa vida, nessa dimensão. A gente veio para viver a nossa missão. Só que quando a gente está com as nossas energias em desarmonia, quando eu estou fazendo, igual um touro desgovernado, ou quando eu estou eu penso, eu sinto e não faço, a gente não consegue viver o que a gente veio viver nessa vida. A gente não consegue alcançar, cumprir, viver a nossa missão. E todas nós temos uma missão que vem através dos nossos dons, dos nossos talentos, do que é nosso. E a gente se perde se esforçando em ser quem a gente não é. Então, vizinha, bora entender hoje aonde está em desarmonia aí, e amanhã você vai entender qual que é o caminho para que você viva essa harmonia. E aí é você com você colocando em ação. Amanhã estamos aqui novamente, 10h15 da manhã. Um beijo grande no coração e bora colocar muita cor no seu dia e na sua vida.